Shalom para todos. Tem um termo que é usado na Torá em vários lugares, também no Talmud, na Gemara, traz isso, que é o Brit HaMelach, o Pacto do Sal. E é um tema que me despertou a curiosidade. O que é esse Pacto do Sal? E como nosso caminho aqui, nesses vídeos curtos, é trazer benefício prático para a vida, não só ficar na teoria, que também já é importante, mas também trazer para a vida prática, o entendimento. Vamos levar para esse lado, vamos entender aqui um conceito impressionante desse Pacto do Sal. O que isso é? Vamos começar, vamos tentar em 3 minutos falar desse tema e vocês vão sair daqui com um conhecimento novo, que para muitos vai ser novo com certeza. Está dizendo na Gemara o seguinte, vou citar a Gemara, Mabrit amur bamelach, shemelach mamteket et abasar, como o pacto que é dito no sal, que o sal, ele adoça a carne não é que fica doce, fica gostosa, saborosa. Afbrit amur beisurim. Aqui é o mesmo em relação ao pacto que está conectado aos sofrimentos. A Gemara conecta o pacto do sal com o pacto dos sofrimentos. Primeiro ponto, onde está dizendo em relação ao pacto do sal? Está dizendo, Kol korban minchatecha bamelech timlach, você tem que salgar, velot tashbit melach brit mial minchatecha. Você não pode deixar de colocar o sal no korban, que é o minchá, botar o sal. Esse, na verdade, é o Brit HaMelach a nível simples, que tem que ter sal nos korbanot, porque foi quando Deus criou o mundo, tem forças da criação, ele distribuiu para cada força uma função, e tem também a força do sal, que vem do mar, da água, que tem que estar também presente nos sacrifícios. Isso é entendimento simples, que não é nada simples, na verdade. Aqui já contém aqui muita sabedoria oculta da Torá, mas vamos dar um passo adiante, como a Gemara fala, assim como o sal, ele faz a carne ficar saborosa, ele adoça a carne, os sofrimentos tem o pacto dos sofrimentos. Eu vou trazer aqui as palavras do Rif sobre o Ein Yaakov. Ele fala o seguinte, eu vou já citar uma parte dele só, não vou citar tudo. Uma vez que o sal deixa a carne mais saborosa, assim o pacto que está dizendo em relação aos sofrimentos, mesmo mesmo que o pacto na verdade foi dado pelo cumprimento da Torá, o Brit é com a Torá, não é com sal. Lomdim sheisurim shehem smuchim labrit katuv sham, uma vez que a Torá conectou uma palavra próxima desse pacto que é os sofrimentos, chegar mais surim nitan lahem brit shemreku avonot, como o sal endossa a carne, os sofrimentos vêm na nossa vida para endossar o cumprimento da Torá. Endossar não é ficar doce. Endossar é ficar propício, para ficar limpo de todas as influências dos pecados. Vamos dar um passo ainda mais profundo agora, em relação ao nível, o que é esse pacto do sal? Vamos dar um passo mais... Está escrito em relação aos presentes dos Kohanim, está dizendo Brit Melach. Está dizendo que também tem o pacto do sal. É o pacto do sal eterno. O que é o pacto do sal eterno em relação aos presentes que a gente dá para os Kohanim? Vamos ver esse tema agora e com isso concluir esse tema do pacto do sal. E eis, provavelmente tem uma força, como está dizendo, que através desse pacto com o sal, que o sal ele guarda, ele cuida, ele preserva as coisas, e também essa mesma força está conectada com o tema, quando a Torá fala um pacto do sal, está se conectando com uma força de preservar, de manter, de querer que isso, como faz manter algo para sempre. O sal nunca estraga, é uma qualidade do sal. Quando a Torá conecta o pacto do sal com algo, é porque ela está visando a eternidade. Estamos tocando aqui num tema bem profundo. Então agora vamos entender nesse tema mais profundo o que a Gemara quis dizer. Quando ela fala que assim como o sal, ele faz não é que a carne é vermelha, din, a carne representa din, decretos. O sal é branco. O sal representa o hesed, do bem, mas ele é salgado, porque ele sozinho está faltando. É como uma pessoa que recebe dinheiro de graça, é gostoso, ele está ganhando, ele está podendo viver, comprar coisas, mas por outro lado tem um gostozinho salgado, que ele não sente o prazer de ter trabalhado, conquistado, não tem valor a isso, falta um valor para isso.
Ele tem um valor, mas não falta, está faltando. Então o sal faz ficar a carne, que é o din, a carne que representa decreto, dureza, a nossa obrigação, o sal vem fazer ficar saborosa. Então essa é a ideia também aqui. Assim como, porque a carne não deixa de ser, o sal não é sal e carne, é uma carne saborosa. Uma vez uma pessoa me perguntou no México, o que é maior, Hesed ou Din? O que é maior? O Hesed, o bem, ou o Din, ou o decreto, a parte da justiça de Hashem? Qual é maior? Aí eu falei para ele Din. Aí ele falou que sim, não pode ser, Hesed está acima do Din. Também quem estuda um pouco a parte oculta da Torá, a maneira de, a midá de Hesed está acima da midá de Din. E todo o objetivo do mundo é Hesed. Tem razão, eu falei para ele, Hesed e Din, o Din, a Hesed é maior que Din. Mas um Din, que é um Din que veio botar o sabor no Hesed, esse Din é maior que o Hesed. É o Din depois que o Hesed é revelado pelo Din. Mas é um Din saboroso. Esse é o objetivo da criação, é o Yichud Hashem, quando você entende que o mal, ele veio e recheia o bem. Porque o bem, se não tivesse o mal para fazer o contrapeso, entender o que é o mal, o bem ia ter um valor menor. Depois que você entende o que é o mal, você pode valorizar o bem muito mais. Isso é uma das maneiras de entender, tem outras maneiras, mas é uma das maneiras. Então essa ideia aqui também, o que é o pacto eterno do sal? O sal, quando ele vem e adoça, é um Hesed de Din, é um Hesed que adoça o Din, os Issurim, os sofrimentos que a pessoa passa, a dureza que a pessoa, as provas que a pessoa passa, e depois quando ela passa, ela recebe por Din o Hesed. Ela pode passar e se superar e mostrar para Hashem, olha, eu me superei, eu cresci, então o prazer da recompensa que ela vai ter é algo muito mais real e eterna, e esse é o objetivo da criação. Por isso ele usa o pacto do sal eterno, porque tudo que te direciona para o serviço do templo, para os korbanot, para os matanot, que você entende que eles são os que estão trabalhando do templo para fazer os sacrifícios para o povo de Israel. Você se conecta com isso. Isso te dá o mérito de construção eterna, de tikkun na criação, não só um Hesed, um tikkun na criação, que vem um Hesed que conserta o Din e fica um Din saboroso. Esse Din saboroso é um Din que está cheio, é a carne com sal. Não é uma carne que tem sal, é uma carne saborosa. É um Din saboroso. Essa é a ideia. Então, quando a gente escuta o pacto do sal, a nível simples, é que Deus fez na criação, ele se comprometeu ele quis se comprometer, ele colocou uma função para cada parte da criação. E o sal tem a função dela. Essa é o Brit Milá. Mas quando é usado aqui para conectar conceitos, mas de nuremes, na alusões, a gente vê que é algo que conecta com a eternidade, que é algo visando um bem maior, eterno. Tudo de bom para todos.